Nessas últimas aulas, nós estamos falando sobre multiplicação de termos algébricos. Então, eu expliquei inicialmente como que nós multiplicamos os termos algébricos e principalmente eu falei sobre a multiplicação com números inteiros. Lógico, os números inteiros possuem sinais. Então, é importante que você saiba lidar com sinais positivos e sinais negativos na multiplicação. E aí, agora, eu quero falar um pouco ainda sobre multiplicação de termos algébricos. Só que agora eu vou colocar os números racionais. Ou seja, nós continuamos falando sobre multiplicação de números que são positivos e negativos. Só que agora eu vou introduzir as frações e os números decimais. Lógico, dentro disso nós falaremos também sobre os números inteiros, que são números racionais, certo? Então eu vou compartilhar a tela e vou apresentar para vocês três exemplos. E a partir desses três exemplos, vocês estarão habilitados para fazer as atividades que eu propus lá na plataforma. Vamos lá? Muito bem. Então, vamos iniciar. Olha só, nós ainda estamos em multiplicação de termos algébricos, como eu falei. O nosso módulo ainda é o módulo sobre função do primeiro grau. Esse é um módulo extenso, certo? Vamos lá. Vamos dar sequência? Eu estou apresentando para vocês aqui três multiplicações de termos algébricos. Veja que eu tenho uma multiplicação de 24 centésimos de x por menos 2 quintos de x. Veja que agora eu tenho números racionais, decimais, frações, e lógico, é importante que você saiba fazer tudo isso misturado, né? Eu não vou colocar só decimais, e não vou colocar só frações, e não vou colocar só inteiros. Na prova e nos simulados, você vai lidar com situações onde você pode ter um número decimal, uma fração, tudo misturado, tá bom? Então, vamos iniciar da seguinte forma. Na verdade, nós vamos iniciar da forma como nós sempre começamos, tá? Eu vou pensar no sinal. Veja que o primeiro número aqui, ele é positivo. Eu vou colocar positivo, mas você sabe que aqui tem um sinal positivo. Ele está implícito, a informação não está aparecendo, mas você sabe que é positivo. Os sinais são diferentes? Sim, são diferentes. Então, eu tenho um resultado negativo, independentemente se os números são decimais, frações ou números inteiros. Agora, eu tenho que tomar uma decisão. Por quê? Porque eu tenho aqui um número decimal e aqui eu tenho um número fracionário. De duas, uma. Ou eu transformo o decimal em fração, ou transformo a fração em decimal. Você também vai ter que tomar essa decisão agora e, lógico, na atividade, nos simulados e na tua prova do censo. O que eu penso aqui? Eu vou transformar aquele decimal em fração, certo? É lógico, o que pode contar também bastante é com o tipo de resposta que a atividade está te pedindo. Se a atividade está te pedindo uma resposta em decimal, então eu vou transformar o menos 2 quintos em decimal, certo? Caso contrário, se eu não transformar esse em decimal e transformar esse em fração, eu vou resolver como fração e no final eu vou ter que transformar para decimal. Tudo bem? Tudo isso já foi ensinado aqui. Você já sabe transformar decimal para fração, fração para decimal e tudo mais, certo? Então, qual que é a minha decisão aqui? Eu vou transformar o 24 centésimos em fração. 24 sobre 100 vezes, vou abrir o parênteses, menos 2 quintos, e o x aqui do lado. Certo. A primeira coisa que eu quero pensar aqui é em simplificar. Porque eu já sei que o resultado, aqui eu tenho um sinal positivo, né? Eu já sei que o resultado é negativo. Então, o que eu posso fazer aqui para começar? Eu posso simplificar esse cara por 2. Vou até colocar com outra caneta para ficar mais destacado. Esse por 2 dá 50.
eu vou simplificar esse cara aqui por 2, que vai dar 1. Então, aqui agora é 1 e aqui embaixo é 50. Veja que o 24 não dá para simplificar por 5. E 24 por 50 ainda dá para simplificar. Por 2, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu tenho 24x sobre 50 vezes menos 1 quinto de x. Muito bem. Eu posso simplificar? Posso. Aqui por 2, que vai dar 12. E aqui por 2, que vai dar 25. Eu acho que agora não há mais possibilidade de simplificar. Vamos lá, já vou multiplicar. Ó. Eu sei que o resultado é negativo. Vou colocar aqui. 12 vezes 1 é 12. 25 vezes 5 vai dar 125. Não é verdade? E x vezes x é x ao quadrado. Certo? Você perceba que eu tive um trabalho aqui. Certo? Então, nesse momento, eu acho que eu me arrependi de ter feito por fração. Me arrependi. Por quê? Porque o 2 quintos é 0,4. 0,4. Se eu pegar o 0,4 e multiplicar por 0,24, nós chegaremos também no nosso resultado, certo? Então, neste momento, eu acredito que, realizando essa multiplicação diretamente aqui, eu vou encontrar um resultado decimal. Lógico que depois eu vou ter que simplificá-lo. O meu resultado não será... Aqui eu tenho uma fração irredutível, né? Eu vou encontrar um número decimal, posso transformar em fração, depois eu tenho que simplificar. Enfim, de qualquer forma, aqui eu tive que simplificar para chegar no resultado final. E aqui você pode multiplicar e vai chegar num resultado também, que é o mesmo. Só que você vai ter que simplificar o teu resultado para chegar nesse resultado que eu tenho aqui. Certo? Então vamos lá. Então, resumo. O que deu trabalho aqui foi a nossa simplificação. Porque se fosse só para multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, isso seria muito fácil. Muito bem. Essa é uma fração irredutível e ela é negativa. Vamos lá? Nessa aqui, eu não preciso transformar em fração. Eu não preciso transformar o 20 em 20 sobre 1. Por quê? Porque eu vejo a possibilidade de simplificar o 5 por 5, que vai dar 1, e o 20 por 5, que vai dar 4. O 3 sobrou. Não tem nada para simplificar aqui com 3. Certo? Eu sei que esse 3 é positivo e o 20 nem tem sinal. Então, se ele não tem sinal, eu já sei que ele é um número positivo. Até porque nem tem parênteses. Certo? O parênteses foi omitido aqui. Então, eu já posso multiplicar. Eu sei que o resultado é positivo. 3 vezes 4 é 12. 1 vezes 1 é 1. Posso até colocar aqui, para você entender. Agora as letras. Eu tenho x aqui, x aqui. X vezes x. Quando eu falo x, eu estou falando é x elevado a 1. Vezes x elevado a 1. Isso é x elevado a 2, ou x ao quadrado. O y não tem semelhante aqui, então repete o y. Agora, 12 sobre 1 é 12. Precisa do sinal positivo? Não, não precisa. 12x² y. Essa é a nossa resposta. Vamos lá, eu tenho uma última situação para a gente finalizar essa nossa aula. Mais uma vez, eu tenho fração e tenho decimal. O que eu quero fazer aqui? Bem, eu acho que eu vou transformar esse decimal em fração. Por quê? Porque esse 25 sugere que eu vá simplificar com 100 aqui embaixo. Porque eu vou ter um denominador 100. E esse 16 sugere que eu simplifique com 8, que está em cima. Então, olha só. Menos 25, 16 avos, xy, eu estou repetindo, vezes. Agora, eu vou usar a fração 8 centésimos e um y aqui na frente. Eu acredito que agora eu acertei
em transformar o decimal em fração. Por quê? Porque eu posso simplificar o 16 por 8, que dá 2, e o 8 por 8, que vai dar 1, certo? O 25 eu posso simplificar por 25, que vai dar 1. E o 100 por 25 também dá certo, vai dar 4. Não é verdade? Muito bem, então eu acho que agora vai dar certo. Posso multiplicar direto? Posso. Eu sei que o primeiro aqui é negativo e o segundo é positivo. Ele nem tem sinal, mas ele é positivo. Então eu sei que a resposta será negativa, porque os sinais são diferentes. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 4 é igual a 8. Muito bem. Eu tenho x aqui, mas eu não tenho aqui. Então repete o x. Y vezes y, y ao quadrado. Certo? Quando nós multiplicamos termos algébricos, eu não quero saber se os termos são semelhantes. Se você parar para pensar, esses termos não são semelhantes. Aqui eu tenho parte literal xy e aqui é só y. Então, não faz diferença. Eu multiplico os números e depois vou multiplicar as letras. Se eu possuo a mesma letra nos dois termos, então eu vou relacionar as duas. Então, y elevado a 1 e y elevado a 1. Essa multiplicação vai dar y elevado a 2. Nós já falamos sobre isso. E o x que não tem semelhante, você repete ele aqui na frente. Certo? Então, nós fizemos aqui 3 situações. Na primeira, aqui em cima, nós falamos um pouco sobre decimal, número decimal e fração. Aqui nós tivemos uma fração e um número inteiro, que é o 20. Aqui embaixo eu tive uma fração e um decimal, certo? Então é importante que você saiba lidar com todas essas situações. Ah, professor, qual é a melhor situação? É transformar o decimal para fração? É a fração para o decimal? Não tem essa situação. É a sua experiência que vai dizer o que fica melhor. Você percebe? Eu fiz a primeira ali achando que seria melhor transformar o decimal em fração. E eu fui lá e transformei. Eu paguei o preço de transformar a fração, o decimal em fração. Por quê? Porque eu tive que simplificar, eu tive que trabalhar o valor. A gente assume a responsabilidade do que a gente quer. E o importante é que você saiba lidar. Se você transforma o decimal em fração, então assuma o compromisso e faça corretamente. Saiba trabalhar com a situação. Se você assumiu a responsabilidade de transformar aquele decimal em fração, aí você trabalha com a fração e chega no teu resultado, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima.